Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com o livro Pão Nosso, o livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e cuja capa está aí no canto superior direito da tela, a nova capa aí do livro. Hoje, o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo Preserva a Ti Próprio. É um capítulo que tem uma abordagem muito interessante. O tema do capítulo é sobre a reforma íntima, nossa proposta de mudança interior. E aí vai ficar ainda mais claro, ao longo dos destaques que a gente fez aqui no estudo do capítulo, como é que esse título, o Preserva a Ti Próprio, tem tudo a ver aí com o tema e o ensinamento que nos é trazido aí nesse livro pelo nosso querido Emmanuel. Então nós vamos... Esse capítulo se baseia numa passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 11. É o capítulo sobre a mulher adúltera, e essa é uma fala de Jesus, em que Jesus se dirige à mulher adúltera, que é levada à presença dele, de Jesus, pelos fariseus, que queriam apedrejá-la e perguntam a Jesus o que fazer, segundo a lei da época, ela deveria ser apedrejada, pois havia sido pega em adultério. E Jesus diz àqueles que a acusavam que atirasse a primeira pedra àquele que estivesse sem pecado. E um a um foram saindo os acusadores, e Jesus se dirige à mulher adúltera e pergunta inicialmente para ela, onde estão aqueles que te condenavam, pois todos saíram, e depois Jesus fala aí no versículo 11, essa frase que encerra um profundo ensinamento, vá e não peques mais. Então, os destaques que nós trouxemos do capítulo, e esse é o primeiro que nós vamos ler aí agora. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Então, nesse primeiro destaque que nós fazemos aí, que Emmanuel deixa claro a necessidade de nós fazermos a nossa parte, aproveitando os recursos que nos chegam dos ensinamentos, dos valiosos ensinamentos que, por exemplo, que nos chegam através do Evangelho de Jesus, e que nós devemos usá-los em nosso favor, como o Emmanuel coloca muito bem, respeitando-os em nós mesmos, usando esses conhecimentos para o nosso próprio benefício, em nosso favor, fazendo uma analogia aí, com os recursos que nos chegam, por exemplo, através de um tratamento médico. Se nós não nos dedicarmos a esse tratamento, se não fizermos a nossa própria parte, que benefício terá o recurso que nos chega? Então depende de nós, acima de tudo, usar esses recursos em nosso favor. E é sobre isso que o capítulo fala em sua essência. Continuando, os destaques, no capítulo Emmanuel traz: debalde improvisarão eles, ou seja, os mensageiros espirituais, milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade,
ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis, né? Então, mais uma vez, né, fazendo uma analogia, né, com o que nós falamos anteriormente, né, sobre, né, a ajuda médica, o tratamento que nos é prescrito, mas que sem a nossa vontade, né, sem a adesão da nossa vontade àquele desejo de melhora, né, àquele tratamento que é prescrito, né, o que resultarão aquelas medidas que foram prescritas pelo médico, né? Em nada. Então depende de nós, né, acreditar e nos dedicarmos, né, a esse programa regenerativo, como é colocado ali, né, por Emmanuel, né? Então, de nada adianta se nós apenas considerarmos as lições de luz que nos chegam como belas lições, belas palavras, belas colocações, se nós não somos capazes de trazer essas lições para o nosso próprio benefício, né? Para o nosso programa regenerativo, né? De nada adianta serem belas as formulações, as palavras, as citações, os posicionamentos, se nós não somos capazes de usar essas lições de luz no nosso próprio nossa própria iluminação. Então, como Emmanuel colocou aí muito bem, né, sem essa adesão da nossa própria vontade, esses recursos se tornam imprestáveis, né? E aí ele coloca, né, Emmanuel coloca, o vai e não peques mais é um ensinamento de Jesus suficiente e expressivo. E como, né, nós colocamos anteriormente, é realmente suficiente, né, pois ele encerra, ele resume, né, ele traz a síntese da proposta de mudança, né, de mudança de postura ante a necessidade mesmo. E olhem que nós não estamos falando aqui de uma escolha dentre várias opções, mas sim a necessidade ante, né, um quadro de melhoramento, um quadro de progresso, muitas vezes, né, um quadro, como a analogia que nós fizemos lá do tratamento, né, um quadro deteriorado de saúde, né, precisa de tratamento, precisa se dedicar às prescrições que foram passadas, né? Da mesma forma o espírito, né, precisa se dedicar, né, àquelas lições de luz, às lições de luz que nós já aprendemos, por exemplo, através da doutrina espírita, referentes, né, ao Evangelho de Jesus, para que nós possamos dar passos à frente e sairmos desse estado, né, de sempre necessitados para galgarmos passos na caminhada evolutiva, né? Então, realmente suficiente e expressivo o ensinamento, pois ele encerra a síntese da proposta de mudança de postura ante a situação que nos leva, né, a pedir, muitas vezes, a pedir socorro, né? E Emmanuel fecha, né, com esse parágrafo aí que a gente destacou. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Então, olha que importante. Aí, nesse momento, é que nós linkamos com o título do capítulo, né? Então, o médico divino nos traz a cura, mas se nós não somos capazes de conservá-la, de preservá-la dentro de nós, com a adesão da nossa própria vontade nesse programa regenerativo, né, quais as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão? Né? Ou seja, em quais condições nós chegaremos em novos quadros aflitivos, em novos quadros pedindo socorro, certamente agravados ante essa nossa recusa da adesão
pela nossa própria vontade, a esse programa de mudança, de reforma interior, né? De reforma íntima. Então é disso que nós estamos falando aqui, né? Representado aí pela lição suficiente e expressiva do vai e não peques mais. Então nós trouxemos algumas contribuições, né, de outras obras, como sempre fazemos aqui no nosso estudo, né, sobre esse tema central do capítulo de hoje, que é a reforma íntima, né. Trouxemos essa primeira lá do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 9. O capítulo, se eu não me engano, o título é Esclarecimento ao Obsidiado, né, na parte 2, que fala, interessante, né, a abordagem nesse capítulo, né, no livro da Sueli. Esse livro recomendo a todos, né, que queiram aprofundar no tema da obsessão, um livro maravilhoso, né, e ela traz lá no capítulo 9 essa frase, né, importante, olha, sobre a reforma íntima, definindo, né, a reforma como indispensável recurso para a própria saúde, né? E é interessante, né, que nesse capítulo a Sueli Caldas nos traz, né, que muitas vezes nesses quadros obsessivos, né, a vítima de hoje é o algoz de ontem, né? Então a relação entre obsediado e obsessor, né, ela guarda vínculos profundos, né? Esses processos se estabelecem muitos pelas tomadas mentais, como o livro define, né, proporcionado pelo obsidiado para que o obsessor se conecte. Então, o esclarecimento ao obsidiado e a mudança de postura, a reforma, né, a busca de uma nova, né, de uma nova postura ante a vida, as situações em que vivemos, né, ela é indispensável para a nossa própria saúde física e mental, né? Então esse é o primeiro destaque que nós trazemos como contribuição ao tema do capítulo, né? O tema central do capítulo. E o outro eu trouxe lá do livro Seara dos Médiuns, né, de Emmanuel, o capítulo, psicografia de Chico Xavier, né? Faltou aí, mas a gente esclarece, né, completa, né, a psicografia do Chico Xavier, lá no capítulo 89, cujo título é Reforma Íntima. Olha que interessante o que Emmanuel nos traz sobre esse tema. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que loucura é reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. Olha aqui, né, que colocação, que frase profunda, que ensinamento profundo que Emmanuel nos traz sobre esse tema, né? Então, loucura é achar que nós vamos ter santificação compulsória, ou seja, né, que de uma hora para outra vai vir do alto, né, a santificação em nós, né? E que dever, e ele ainda reforça, né, simples, dever simples da nossa parte, operar a nossa transformação para o bem, né? De forma que eu seja, né, para o outro, aqui hoje, ainda hoje, olha o destaque, né, que Emmanuel dá, o destaque temporal que Emmanuel dá, né? Ainda hoje eu seja para o outro aquilo que eu desejo que ele seja para mim, ou para nós, né, amanhã. Então, uma contribuição aí muito importante de Emmanuel para esse tema da reforma íntima na seara dos médiuns, né? Dever simples, né? Lembremos-nos dessa colocação de Emmanuel. E para fechar, né, mais um parágrafo lá que a gente trouxe desse capítulo, do mesmo livro, né, Seara dos Médiuns. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra
a fugir de nós. Então, aquilo que nós falamos anteriormente, né? Reforçado aí por esse belo ensinamento também que Emmanuel nos traz, né? Ainda que estejamos atravessando estrada longa da incompreensão, né? Busquemos nos iluminar intimamente, né? Pois assim, né, as dificuldades, né, a noite representada aí pela noite, né, escura, né, ela será sempre, sempre sombra a fugir de nós por essa própria iluminação que nós buscamos através do item Reforma Íntima, né? Agradecemos a todos e até o próximo estudo.